Isaías, capítulo de número 65. Nós vamos dar continuidade ao estudo nesse capítulo. E os irmãos se lembram que, embora nós tivemos aí uma lacuna, um gap aí de uma semana, sem ver Isaías, mas os irmãos se lembram que a partir do versículo de número 1 do capítulo 65, o Senhor Deus está respondendo a uma oração que o profeta fez a partir do capítulo 63. Só volte comigo aí na sua Bíblia, nas páginas dela, ao capítulo 63. É só virar uma página, imagino eu. Está vendo aí a partir do versículo 7? Em negrito, obviamente na edição aqui do texto bíblico, em negrito foi colocado pelo editor, o resumo do que será tratado, E você vê aí, a última oração do profeta, ok? Então o profeta faz uma oração. E no capítulo 65, olha aí, o que está em negrito, resumindo o assunto do capítulo: a resposta de Deus, rejeitados os rebeldes, e na parte que nós veremos hoje, salvo o restante fiel. Então Deus responde à oração do profeta, porque a oração do profeta, vocês se lembram, é a seguinte: o Senhor não vai cumprir com a aliança para com seu povo, porque o povo estava em pecado. É verdade que a maioria de Israel estava em pecado, mas, Anésio querido, meu irmão, não eram todos que estavam em pecado, certo? A grande maioria, mas não todos. E aí o profeta está orando, dizendo assim: o Senhor vai acabar com tudo, o Senhor vai acabar com todo Israel. Aí Deus vai responder dizendo: não, eu vou punir a maioria, eu vou destruir a maioria que se esqueceu de mim, que me rejeitou, e vou salvar o restante fiel. Então essa é, em resumo, a resposta de Deus à oração do profeta. Deus está revelando a vontade dele. E é interessante, lembra-se que a gente viu no sermão de domingo passado pela manhã, no Evangelho de João, que Jesus diz assim aos seus discípulos, eu não vos chamo de servos, mas de quê mesmo? De amigos. Por quê? Vocês lembram do motivo? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas ao amigo o Senhor tem revelado a sua vontade. E é justamente isso que está acontecendo aqui, Porque Isaías está orando a Deus, pedindo a Deus que revele o que ele vai fazer com Israel, e Deus vai revelar a Isaías, vai dizer: olha, eu vou punir a maioria, porque a maioria se esqueceu de mim, mas vou salvar o remanescente fiel, aquele grupo menor, que é o grupo que se manteve fiel, aquele grupo que se arrependeu dos seus pecados. Então Deus está revelando ao seu amigo, Isaías, a sua vontade, assim como Cristo revelou aos seus discípulos a sua vontade também. Então, interessante esse paralelo aí. Bom, eu farei a leitura do texto, os irmãos acompanhem então de 8 a 16. Deus então continua a resposta, a oração de Isaías. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem: não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna, e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e a todos vos encurvareis a matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará,
e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Vamos lá então, irmãos, a nosso tema, lembrando, né, esse tema, ele irá nos acompanhar até o final do livro, ok? Nós estamos já próximos do final do livro, e esse é o nosso tema, a oração do profeta, que nós já vimos, e a resposta de Deus, que nós estamos vendo, os passos para um novo céu e nova terra. E é interessante que você já vê essa questão de novo céu e nova terra aqui, porque você viu Deus prometendo: aos meus servos eu os farei herdar o meu monte. Então a ideia tem a ideia de herança da terra. Então a promessa dos servos fiéis, daquele grupo minoritário, herdar a terra, um novo céu e uma nova terra, certo? A resposta de Deus à oração continua. Após ter respondido que irá vingar-se daqueles que repetidamente o desprezam, nós vimos isso no estudo passado, né, de 1 a 7 desse capítulo. Agora Deus garante ao remanescente fiel que eles serão preservados de seu juízo e herdarão a terra. Veja, Deus não só vai salvá-los do seu juízo, mas vai dar a eles a terra. Deus jamais seria injusto, atenção, olha isso aqui é importante, Deus jamais seria injusto em abandonar os que se arrependem, e ao mesmo tempo, jamais seria negligente em não condenar os que o abandonam. Deus jamais seria injusto em salvar os que se arrependem, os que se achegam a Ele, mas Deus também jamais seria negligente como um juiz santo e perfeito em deixar os pecadores sem a paga. Então Deus é misericordioso e justo, misericordioso e justo. Daí Ele vai condenar aqueles que os desprezaram, porque Ele é juiz justo, Ele não pode fazer outra coisa senão condenar o pecado, e Ele é misericordioso, vai acolher aqueles que se arrependem, vai abençoá-los. Então esse é o resumo aqui da resposta de Deus, dessa parte que nós lemos. Nosso texto que vimos está dividido em 3 partes, nós, se Deus quiser, veremos hoje, né? Primeira parte é um remanescente preservado, e seus servos, os servos de Deus, que herdarão a terra, tá? Então a primeira parte fala que Deus vai preservar um remanescente fiel e vai dar a terra a ele. A segunda parte, Deus fala do destino, qual será o destino daqueles que o aborrecem. E a última parte, Deus fala que os seus eleitos terão a bem-aventurança final. Não é fácil de gravar aqui a divisão. Primeiro, Deus não vai destruir a todos, vai poupar um remanescente fiel e vai dar uma herança a ele. Segunda parte, Deus vai punir os rebeldes, aqueles que o abandonaram, aqueles que fazem o mal perante seus olhos. Terceira e última parte, para concluir, Deus vai dar uma bem-aventurança final àqueles que confiaram e o buscaram e obedeceram. Ok? Vamos lá então ver o que nos diz o texto aqui nessa primeira parte, né? Um remanescente preservado e seus servos que herdarão a terra, né? Os servos de Deus, né? Olha só, irmãos, esses versículos aqui que nós lemos agora, eles expressam o horror natural que os versículos 1, 7 suscitaram como a resposta da oração lamentosa do profeta. Então a ideia é o seguinte, a gente já viu, né? A gente viu aqui no início, Deus vai destruir todo Israel, e esses versículos agora começam a responder, ok? Olha como Deus responde, versículo 8: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. É interessante aqui que a ideia de vinha, de o fruto da vide, do cacho de uvas, está ligado ao que nós já vimos no capítulo 63, quando o guerreiro de Deus pisa o lagar da ira. Lembram-se? Olha só, volta aí ao 63, por favor. Olha o versículo 2 a 6. Porque lembra do guerreiro de Deus, que na visão de Isaías? Por que está vermelho o traje dele? E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Aí o guerreiro responde, que é Cristo, né? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira.
Então até aí, eu acho que aí basta para a gente entender aqui o que tá, por que essa imagem de cachos de uva está voltando aqui. A destruição dos ímpios é comparada por Isaías como um pisar das uvas no lagar. Então, se colocava o fruto da vide no lagar, né? E os homens pisavam. Então a ideia de esmagar. Então Jesus vai dizer assim: eu vou pisar, eu vou esmagar os meus inimigos, como se esmaga uvas no lagar. Só que aqui no início a imagem é outra. Deus está falando assim como o viticultor chega na vinha e vê uvas que estão quase explodindo, de tanto mosto, estão pingando, assim eu vou poupar estes, ao invés de levá-los ao lagar para pisá-los, que representa a ira. Essa é a ideia. Está dando para entender? Então a ideia é interessante. A ideia de uvas explodindo de mosto é de fruto em abundância. Não é uma uva brava, uma uva que não vingou, mas a ideia de abundância de fruto. A uva está tão boa que ela está pingando, o mosto está pingando dela. Então a ideia de frutos, lembra Jesus diz: aquele que permanece em mim dá muito. A gente não pode deixar de fazer essa conexão, que aqueles que pela graça foram salvos, eles produzem muitos frutos, e uma das consequências é que eles vão escapar da ira de Deus, porque a ira vem sobre os desobedientes. Se alguém produz pela graça muitos frutos, a ira não virá sobre ele. Então a ideia é de que Deus está poupando aqueles que dão frutos, que pela sua graça dão frutos. Então a importância de dar frutos. Veja, não é pelos frutos que nós seremos salvos, é pela graça que nós somos salvos, mas esta graça produz fruto. É o que o apóstolo Paulo diz: a graça não se tornou vã em mim, antes trabalhei mais do que eles. Então a graça que salva é a graça frutificadora. Ela nunca é vã, ela nunca é infrutífera. Alguém que foi alcançado pela graça, essa pessoa vai produzir bons frutos, ela vai se tornar semelhante a Cristo. Então essa é a ideia aqui. Assim como num cacho de uvas, quando se acha vinho, dizem: não jogue fora, pois há bênção nele. Olha aí o mosto saindo. Assim farei por amor de meus servos, não destruirei a todos. E é bem legal a gente pensar em João 15, né, da videira e dos ramos, né? Porque Jesus está olhando lá a vide, e aquele que não produz ele corta, o pai, né, que é o viticultor, corta e joga fora. Mas aqui não, aqui o viticultor chega e alguém diz: não desperdice esse cacho, a bênção nele, ele produziu. É bem legal esse paralelo. Mas vamos lá, olha só o versículo aqui agora 9: farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Está vendo a ideia de montes aí? Essa ideia aqui, irmãos, olha, aqui na nossa projeção. O remanescente é preservado como aqueles cachos que a uva, né, quase explode em mosto, e agora, ó, esses remanescentes herdam a terra. Daí olha: farei com que o herdeiro de Judá e Jacó possua os meus montes. Está vendo eles herdando a terra? E agora veja, mais claro ainda: e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. É interessante, Diácono Gessé, Valéria, Renata, Bárbara e Silvia e Tiago, que lembra a oração de Isaías? A oração de Isaías é: o Senhor não vai cumprir a sua promessa? O Senhor prometeu salvar o seu povo e agora vai destruí-lo? Aí Deus diz: não, eu vou destruir aqueles que dentro do povo de Israel não me buscaram, me abandonaram, mas eu vou poupar um remanescente fiel, e neles eu vou cumprir a promessa. E é interessante que essa promessa que Deus vai cumprir é a promessa que ele fez a Abraão. Nós vamos ver esse texto aqui, que todas as promessas que Deus fez a Abraão, ele vai cumprir com o seu povo. Então Deus tem uma aliança conosco desde Abraão, não é a aliança que ele inventou agora. Ele é fiel, tudo que ele promete ele cumpre, e ele não se esqueceu da promessa que ele fez a Abraão. Lembra do que uma das promessas que Deus fez a Abraão é sobre o quê? Sobre terra, aqui, e descendência, certo?
E aqui no versículo fala sobre as duas coisas. Olha aí: farei sair de Jacó descendência, que é o que Deus prometeu a Abraão, lembra? De ti farei uma grande nação, você será pai de muitos, é descendência. E depois diz: sai da terra, da tua casa, para a terra que te mostrarei, que você há de possuir. Está vendo? Descendência e terra. E Deus não se esqueceu da promessa. E agora Isaías está dizendo que vai dar isso ao povo dele. Vai dar uma descendência santa, o que ele está fazendo em Cristo, né? Com o povo em Cristo, os irmãos de Cristo, os vários irmãos, é que nós somos de Cristo, o nosso irmão maior, os filhos de Deus, que é a descendência. E a terra é novo céu e nova terra. É interessante que o ápice disso é Mateus 5,5, no Sermão do Monte. Lembram-se? O que Jesus diz lá? Uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E é isso que Deus está prometendo aqui em Isaías. Os meus servos, os mansos, os que... É interessante que manso lá, a palavra manso, atenção irmãos, a palavra manso não significa a ideia de alguém que é bobo, né? A gente tem a ideia de manso, uma pessoa boba. Não é essa a ideia. Mas a palavra manso significa alguém que se submete à autoridade facilmente. O manso, ele não discute com a autoridade, ele obedece à autoridade. Essa é a ideia de manso. Então a ideia é: aqueles que me obedecem, os mansos, os que me obedecem, herdarão a terra. E a gente vai ver que é isso aqui, porque aqui vai falar daquele, que os servos de Deus eleitos são aqueles que o buscam, que o obedecem. Vai dizer isso aqui no texto. Então veja a conexão. Deus promete àqueles que são fiéis, que o obedecem pela graça, herdarem a terra, o novo céu e nova terra. É interessante que isso é reafirmado em Apocalipse, né, 21, quando fala do novo céu e nova terra, que o povo de Deus vai herdar. Então Deus não esqueceu da promessa, aquele seu povo, aquele seu remanescente fiel, a sua igreja. Mas continua a questão de terra aqui, de posse de terra. Olha aí, versículo 10, alguém lê por favor. Não é Sauron não, viu? Vai lembrar do Senhor dos Anéis não, viu? É Saron. É Sauron mesmo lá? É Sauron, é isso aí. Não é Sauron não, é Saron. Vamos lá. Alguém lê por favor. Legal, Luísa. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas. Irmãos, Saron é descrito lá em 1 Crônicas. É sempre legal, viu, irmãos, quando a Bíblia cita um lugar, uma região, a gente pesquisar em dicionários bíblicos, fazer uma pesquisa na internet sobre o local, porque tem um porquê que Deus está citando aquele lugar ali, né? Como tudo na palavra tem um porquê. Saron, lá em 1 Crônicas, capítulo 27 e 29, ela é descrita como uma terra fértil. Só que é interessante que no capítulo 33 desse livro de Isaías, do profeta, Saron é amaldiçoada por causa do pecado do povo. Vocês se lembram que a terra é amaldiçoada por causa do pecado? Onde vocês lembram disso? Gênesis. Originalmente a terra ou seja, o texto, né, principal, o primeiro texto que fala de maldição sobre a terra por causa do pecado é Gênesis. Lá, né, a terra produzirá abrolhos, espinhos, tal. Então, o pecado do povo amaldiçoa a terra, né? O mundo sofre, a criação sofre por causa do pecado do homem. Então, lá em Isaías 33, essa terra fértil de Saron, ela foi amaldiçoada por causa do pecado de Israel. Só que aqui ela passa a ser bênção. Então, a ideia de Deus restaurando coisas. Deus restaura a sorte do seu povo. Deus restaura a sorte daquele povo fiel. A ideia fica mais clara ainda quando fala de Acor. Olha aí. E o vale de Acor, de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. Acor era um deserto. Acor, a região de Acor era um deserto. E Deus está falando que vai servir de pasto e de repouso para o gado. A ideia não só de restauração, como de transformação. Porque Deus faz as duas coisas. Deus restaura e transforma. Por exemplo, você é um crente e você está abatido, você está fraco espiritualmente. Você tem passado meses longe de Deus e você é um crente.
A graça de Deus te restaura, certo? Ela tem poder para te restaurar se você o invocar. Mas imagine alguém que não é crente e Deus em sua graça o salva. Ele é transformado. Então Deus faz as duas coisas. Deus restaura o que já fora belo e correto antes, como Ele transforma o que é mau e seco naquilo que é fértil e belo. Ele tanto restaura quanto transforma. Ele tem esse poder a fazer ambas as coisas. E Ele está prometendo isso ao povo dele, que dará estas bênçãos de transformação e restauração. Tá? Mas é interessante aqui que fala no final assim, ó, versículo 10: para o meu povo que me buscar. Está vendo a ideia de produzir frutos? Como a uva lá no início, o cacho de uva que está quase que explodindo em mosto. Aqui a ideia de o povo que busca é o povo que dá frutos. Alguém que busca Deus é alguém que está produzindo bons frutos. E é interessante aqui que buscar, Débora, Viana e Rebeca, buscar não é uma questão de atividade religiosa. Buscar a Deus não é uma questão de atividade religiosa, não é vir à igreja apenas, é muito mais do que isso. E a gente às vezes acha que buscar a Deus é fazer alguma atividade religiosa, é ir no congresso, numa conferência, numa reunião da igreja. É claro que buscar a Deus envolve essas coisas também, mas a ideia aqui de buscar a Deus é de uma aliança pactual de obediência, é ter uma aliança com Deus de tal forma que tudo que nós fazemos, em todo momento da nossa vida, em todas as esferas, nós temos uma aliança com Deus, nós estamos respondendo a esta aliança. Então, em casa, eu respeito o meu marido, segundo o que o Senhor me ordena, o que o Senhor me ordena. Eu amo a minha esposa, como Jesus Cristo deseja. Eu crio meus filhos na disciplina, eu respeito os meus pais. Então, é uma ideia de obediência pactual. Buscar a Deus não é só participar de eventos religiosos, mas estar nos relacionando com Ele segundo a sua aliança, segundo o que Ele requer de nós como seu povo. Isso é buscar a Deus, buscar ao Deus da aliança, é estar corretamente na aliança, no pacto com Ele. Assim como você deve estar, né, corretamente no pacto com o seu marido ou com sua esposa, né, que é a aliança do casamento. Essa é a ideia de buscar a Deus. É de você estar vivendo segundo o pacto, a aliança corretamente, não apenas participar de eventos religiosos, tá? Hoje está muito assim, né? Alguém está sentindo mal, vou buscar a Deus, vou para a igreja, né? Não é assim? Estou passando algum problema na minha vida, vou buscar a Deus, vou lá para a igreja, vou para a reunião da igreja, vou para o culto, buscar a Deus. Veja, como nós falamos, essas coisas estão envolvidas também, mas é muito mais do que isso. É uma vida diante de Deus, conforme a sua aliança, tá? Vamos agora para a segunda parte, então. Até aí tudo bem? Tranquilos? Júlia? Tranquilos? Ok, Edinai? E Elianai, tá certo? Ponto 2 aqui. O destino daqueles que abandonaram o Senhor. Agora vai falar de outro grupo, Falou do remanescente fiel, que Deus vai dar a eles uma descendência, fazer deles um povo e vai falar com que eles herdem a terra. Agora vai falar daqueles que Deus vai destruir, que Ele já tocou neles no capítulo 1:7, né? Agora Deus vai explicar como é que vai destruí-los, ok? E vai lembrar novamente o porquê que vai fazer isso, porque Deus, como justo juiz, sempre tem uma causa, né? Certo? Deus não destrói ao bel prazer, porque deu vontade nele. Deus é justo juiz, Ele tem que ter um motivo, tem que estar baseado em um motivo, em um processo justo, digamos assim. Então, veja aí. Mas a vós outros, e aqui se refere aos do povo de Israel que não buscavam a Deus, fazendo contraste com os que buscavam no final do versículo 10. Mas a vós outros, os que vos apartais, é muito claro, né, Isaac? Aqueles que buscavam no versículo 10 para aqueles que se apartam no versículo 11, tá vendo? É muito claro o contraste, né? Os que buscam serão abençoados, herdarão a terra e tudo mais. Os que se apartam serão amaldiçoados. Esse é o contraste. Então, mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte. É interessante, né, o contraste novamente aqui, né? O remanescente fiel vai herdar o santo monte. Olha lá, versículo de número 9. Farei sair de Jacó, de Judá, um herdeiro que possua os meus montes. Legal?
Agora esses aqui, do versículo 11, se esquecem do santo monte. Então esse é contraste. Que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o deus Destino. Então, legal isso aqui, vamos ver. Terrível, né, também, né? Mas é interessante aqui como o texto coloca. Então, esses aqui, descritos no versículo 11, são os que contrastam com os escolhidos do versículo 9 e 10, ou 8, 9 e 10. E Deus, meus irmãos, não pode fazer concessões, não é isso? Deus é justo. Prestar falso culto em outros montes é se afastar do Senhor e de seu monte. Então a ideia é a seguinte: eles não buscam o santo monte do Senhor. Irmãos, o que tinha no santo monte do Senhor? Como? Perfeito. No monte Sião estava o templo. Jerusalém era construído sobre o monte Sião. Então não buscar o monte é, de outra forma, o quê? Não buscar a adoração ao Deus verdadeiro, certo? Aqui é mais do que um lugar, lembram-se, irmãos? Porque Jesus vai dizer o quê? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não propriamente no lugar, lembra? Porque a mulher samaritana vai perguntar: onde adoraremos? Aqui em Gerizim, em Samaria ou em Jerusalém? Aí Jesus, nem aqui nem lá. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui a ideia é que, embora cite o Santo Monte, a ideia é o princípio. Por que cita o Santo Monte? Porque lá estava o templo, o lugar de adoração. Então a ideia é de que eles se afastaram da adoração. E olha como isso é claro: para adorarem a falsos deuses, que é a continuação do versículo 11, para preparar mesa para a deusa Fortuna e misturar vinho para o deus Destino. É interessante aqui que a deusa Fortuna, né, e a deusa Destino eram deusas entre os cananeus, né, deuses entre os cananeus, que não só, segundo os cananeus, previam o futuro, como controlavam o destino. Então a ideia, um autor disse assim, abre aspas, um teólogo, né, comentando esse texto, abre aspas: uma das perenes preocupações dos humanos, uma preocupação de sempre de nós homens, é o controle do futuro. O temor do desconhecido, que nos acontecerá amanhã, nos arrasta a uma variedade de recursos em nossa tentativa de saber o que está para nos acontecer. E não é verdade? É a leitura das mãos, certo? Vai acontecer isso com você. Tem até uma brincadeira. Toda vez que eu falo de ler mão, né, que é uma prática, né, pagã, eu lembro de um colega meu que estava comigo lá em Salvador, numa praia, e lá era costume de aparecer alguém algumas mulheres querendo ler mãos. E esse meu colega era muito brincalhão. Aí a senhora apareceu e falou assim: eu posso ler a sua mão? Aí eu olhei para ele assim, ele falou assim: pode. E esse colega era da igreja, né? Era irmão na fé. Ele pode? Aí eu, isso, né? Aí ele, pode se eu ler a sua antes. Aí você está lendo mão agora? Ele tô. Aí ele pegou a mão da mulher e falou assim: eu vou ler sua mão aqui, ó. Aqui está dizendo, que a Sarinha está dizendo que se você não parar com isso, vai para o inferno, viu? Essa leitura está certinha, né? Isso mesmo, né? Se não parar com isso, você vai para o inferno. Então a ideia, mas brincadeira à parte, a ideia é de controle do futuro. Veja, jogo de cartas, né? O tarô. Quantas práticas pagãs no nosso meio até hoje tem a ver com o futuro, se adivinhar o futuro, o que vai acontecer. Então a ideia é esses deuses cananitas, eles eram buscados para controlar o futuro. Ao invés dos homens fazerem o que é certo e deixar o futuro nas mãos de Deus, que é o correto, eles procuram meios de controlar o futuro longe de Deus. E é interessante que nós fazemos isso às vezes. Vou dar um exemplo. Mesmo nós crentes somos tentados a isso. Vamos supor que você está afastado, eu e você estamos afastados de Deus. Nós somos crentes, mas estamos fracos na fé. Aí nós cometemos um pecado, um certo pecado, e ficamos com medo das implicações desse pecado. Se alguém vai descobrir, se pode prejudicar minha saúde esse pecado. Um pecado sexual, por exemplo, é uma aventura
sexual fora do casamento? Será que eu contraí alguma enfermidade? Eu vou ter que fazer algum exame daqui a 10 dias, daqui a quantos dias lá para saber. Aí tem um temor, certo? Sobre o futuro. O que vai me acontecer? Eu estou ou não com certa doença e tudo mais, apareceu uma mancha aqui no meu corpo, eu tive relação sexual fora do casamento há poucos dias atrás, certo? Aí o que começa a fazer? Olha só como nós somos tentados a manipular as coisas com relação ao futuro. Aí eu começo a ir na igreja, mas não é porque eu estou mesmo arrependido, é porque eu quero manipular a Deus. Eu quero, Deus, eu estou aqui, viu? Então, ó, me salva das consequências, ó. Eu estou aqui, ó, eu vim aqui, ó. Essa semana eu orei muito, ó. Essa semana eu li muita Bíblia. Então, tá vendo a ideia de manipulação do divino? Às vezes é Deus, às vezes é outra coisa, mas é a ideia de manipular o divino. Tanto que acontece com muitos que quando esse aperto passa, quando vê que não há implicações, eles voltam para a mesma vida. Então, isso é bom para nós testarmos como anda a nossa alma. Se nós só buscamos a Deus no aperto para Ele resolver as coisas, e quando as coisas estão aparentemente calmas, nós voltamos ao pecado. Essa é a ideia de manipular, como eles tentavam fazer aqui. Ok? Deu para entender? Agora, olha o ponto interessante aqui. Os deuses que eles procuravam, e aqui ele está falando do povo de Israel, tá, irmãos? Não é dos cananitas, era de Israel que estava, né? Não é todo o povo, lembra? Tem um remanescente fiel, mas a maioria do povo estava praticando um paganismo. Mas é interessante que esses deuses que eles procuravam, os deuses do destino, né? Da fortuna e do destino, eles precisavam ser servidos. Olha aí, mas a vós outros que vos apartais do Senhor, os que esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna e misturais vinho para o Deus destino. Então é muito comum na mitologia, né, nas mitologias pagãs, os deuses estarem em torno de mesas, né, com muita comida. É interessante como o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, é diferente dos deuses falsos, né? Porque o Deus verdadeiro, ele serve os seus com a própria vida, enquanto os deuses falsos só querem ser servidos. E essa é uma das diferenças do verdadeiro Deus para os deuses falsos. É que o Deus verdadeiro, ele se encarnou e veio servir. Lembra? Eu não vim para ser servido. Olha que poderoso, irmãos. Eu vim para servir. Um Deus que serve. Um Deus que serve aqueles pecadores a quem ama. Contrário aos deuses pagãos que venham me servir. E se vocês errarem em alguma coisa, eu vou destruir vocês. Perfeito? De certa forma mas prefigurando o quê? Sim, mas não era perfeito, mas não era um fim em si. Isso eu quero dizer. No paganismo é um fim em si. É aquilo ali, você serve e roga para os céus para dar. O Deus está de boa vontade com você. O cristianismo não. Aquilo não é um fim em si, aquilo aponta para algo. Dependendo? Embora obviamente envolve serviço, mas é um Deus que antes nos serviu. E esse é um ponto importante, porque o nosso serviço a Deus é baseado no serviço dele por nós, e não, certo? E não o contrário. Nós não estamos servindo a ele para um dia ele ficar de bom humor e nos servir. Nós estamos servindo a ele porque ele antes nos serviu. Começa com ele nos servindo. Perfeito. E outra coisa, lembra-se quando Deus tira o povo do Egito, que ele vai dar a lei para o povo? Ele diz o quê? Lá em Êxodo 20: eu sou o Deus, o Senhor, que vos tirei da terra, do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu servi vocês, eu salvei vocês, agora vocês me sirvam. Os meus mandamentos. Essa é uma diferença que faz toda a diferença. Mas a sua pergunta é boa, Daniel. Vamos lá, versículo 12. Deixa eu ver a hora aqui, né? Vamos lá. Também vos destinarei, falando dos ímpios, né? É interessante isso aqui. Quem percebe o trocadilho aqui? A ironia. Com vos destinarei. É isso mesmo. Como é que é? Vou falar isso. É isso aí, minha irmã. Estão buscando os deuses do destino, e Deus diz:
pois eu vos destinarei. Essa é a ironia. Vocês estão indo a deuses que não podem destinar vocês a algo, a nada, mas eu posso, e vos destinarei a espada. Então veja, ao invés de nós entregarmos nosso futuro ao Senhor e obedecer sua palavra enquanto Ele cuida de nós procuramos falsos deuses para nos dar a falsa sensação de que estamos seguros. E na verdade, o Deus que nós devemos buscar vai nos destinar, se caso isso acontecer, né? Deus queira que não, mas aos ímpios que às vezes estão lá dentro da igreja, mas não são do Senhor de fato, né? Estão na videira, mas não produzem frutos, serão destinados à condenação. Então veja, servir a Deus é a coisa mais importante da vida. Por quê? Porque o nosso destino depende disso. O nosso destino depende da comunhão que temos com Cristo. Então por isso ele faz esse trocadilho aqui: também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis. É outra ironia do profeta. Por que encurvareis é outra ironia? Porque lembra que eles estão servindo a mesa para o Deus Fortuna? E naquele tempo, para você servir, você se encurvava. Estava servindo alguém que estava deitado sobre a mesa, então você tinha que abaixar. Aí Deus, vocês vão se encurvar também. Olha a ironia. Vocês também vão se encurvar, só que para receber o corte da cabeça da espada. Tanto que diz: vos encurvareis à matança. Então essa ideia e é interessante aqui, a ideia da justa retribuição, que Deus não é injusto. Porque veja, eles procuraram os deuses falsos o destino, então Deus está pagando a mesma moeda, porque Deus é justo, Ele não está sendo mal, Ele está sendo justo. Então eu vos destinarei também. E eles estavam se prostrando, se encurvando para servir, e vocês também vão se encurvar à matança. Então a ideia de usar termos idênticos, fazer o paralelo, é mostrar que Deus está se retribuindo de maneira justa. Então Deus não é injusto. Eu fico pensando, irmãos, nesses textos, quando um ímpio ouve esses textos, é claro que ele não vai entender, né? Porque a Bíblia diz que ao homem carnal é impossível compreender aquilo que é do Espírito. Ele olha esses textos e diz assim: que Deus é esse? Que Deus matança? Imagina, matança, a espada, que Deus violento, Deus é amor, Deus não é isso, certo? E lembre-se, o ímpio não pode entender, porque ele não possui o Espírito de Deus. Mas o ímpio nunca pensa nos agravos dele, ele nunca pensa nos crimes dele. É como você vai visitar. Eu vi um autor uma vez falando, né? Todo o homem que está preso se vê como inocente. Você vai na penitenciária, todo mundo ali é inocente. Ninguém merece aquilo ali. É porque é da nossa natureza caída sempre se vê como vítima, e nunca vê o executor da pena como justo, por causa dos nossos crimes. Então, o ímpio não pode entender, mas aquele que tem o Espírito entende os seus pecados e o que eles mereciam, e do que Deus os livrou, certo? Então Deus está sendo justo aqui. Eles se encurvaram a outros deuses, serão encurvados também à matança, tá? Olha como fica claro isso aqui. Agora alguém leia para mim portanto aí o restante do versículo. Olha como fica claro essa ideia de motivo justo que Deus está fazendo o que está fazendo. Olha aí: porquanto chamei. Está vendo então a ideia? Coraci. Deus então, Leidir, não é injusto. Ele está dizendo aí: olha, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou destruir a maioria deste povo? Porque eu chamei, tantas vezes eu chamei, e vocês não responderam. Eu clamei e ninguém atendeu, ninguém obedeceu. Quantos profetas Deus enviou a Israel? E o que eles fizeram com os profetas? Mataram-os. Eles mataram-os. Jesus vai dizer isso: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Jerusalém que mata os profetas, que mata aqueles que eu vos envio para o bem de vocês. Então veja, quando Deus foi paciente, quando Deus foi tolerante. Essa é a ideia aqui. Vamos lá para a parte final aqui.
Então veja, vimos aí então o destino daqueles que abandonam o Senhor, certo? E agora na parte final, vai voltar para os eleitos, mas vai fazer um contraste deles com os que serão destruídos. Então veja, é interessante isso. Olha só, Lucinete. Na primeira parte falou do remanescente fiel, os eleitos, os crentes verdadeiros. Na segunda parte falou do destino dos que não são verdadeiros crentes, que abandonaram o Senhor, certo? E agora vai comparar os dois, mostrando a bem-aventurança dos eleitos, ok? Que os eleitos, nessa comparação, são os que são de fato abençoados. Olha só o versículo 13 agora. Pelo que, ou seja, depois de tudo que ele falou, tanto das promessas ao remanescente, como a promessa de condenação aos que abandonam, visto isso, assim diz o Senhor Deus: eis que meus servos comerão, e aqui é uma poesia, tá? Aqui é como se estivesse colocando um embaixo do outro, ó. Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Então aqui a ideia, irmãos, é o contraste usado aqui para a ideia de bênção e maldição, né? Os meus servos comerão, vós, os rebeldes, tereis fome. Os meus servos beberão, vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, vocês se envergonharão. Então aqui a ideia de ser amaldiçoado é sofrer fome, sede, enquanto a ideia de ser bem-aventurado é comer, beber. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo assegurou essas bênçãos aos seus, né? Eu vou ler para vocês aqui o Evangelho. Olha só como as palavras de Jesus Cristo se harmonizam com essa promessa aos fiéis de: os meus servos comerão, beberão. Olha, eu vou ler para vocês. Aqui, ó. Lá em Lucas, Jesus diz assim, o texto diz assim: então, olhando Jesus para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres. A ideia de pobres aqui é humildes, né? Não tem muito a ver com o aspecto financeiro, embora Deus salve pobres, são pobres financeiramente, que creem nele, assim como salva ricos também, que creem nele. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. É interessante, lembra? Eles herdarão o meu santo monte, e aqui é de vocês o reino. Então nos dois textos tem a ideia de herança, de vocês é o reino de Deus. Em Isaías é o meu santo monte. E aí diz assim: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Os meus servos comerão. Bem-aventurados sois vós os que agora chorais, porque a vez de rir. Aí diz aqui: os meus servos se alegrarão. Isaías, e Jesus dizendo: vocês vão rir, vocês que choram pelos seus pecados vão rir. Aí diz: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então veja que as promessas de Cristo se coadunam com as promessas que Deus faz por meio de Isaías, ok? E aí veja o versículo 14: os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. É interessante aqui que a bênção dos servos, do remanescente fiel, é tanto externa quanto interna. Como é que ela é externa? Me ajudem aí no texto. Como é que ela é externa? O que no texto tem a ver aí com bênção externa? Perfeito, comerão, beberão, né? Certo? E o que tem a ver agora no versículo 14 com bênção interna? O coração. Olha, ó, os meus servos cantarão por terem o que? O coração, que é interno, é uma bênção interna. Então veja, o crente, o fiel, o que foi alcançado pela graça e assim produz fruto, ele tem bênção plena. No fim das coisas, ele agora sofre, tem fome, mas ele haverá de ter um banquete, ele chora os pecados, mas ele haverá de rir.
No final ele terá plena bênção, tudo será dele, externa e internamente, abundância externa, bênção interna, alegria interna. Então essas promessas devem nos consolar o coração e nos fortalecer, né, para aquilo que nos aguarda. Ao contrário, os ímpios gritarão pela tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia de espírito. Ou seja, assim como o ímpio será amaldiçoado externamente, porque terá fome, não terá o que comer, não terá o que beber, eles também serão amaldiçoados internamente, haverá angústia de alma. Estou lendo o livro estou lendo o livro do R.C. Sproul, Como Viver e Agradar a Deus, e ele, quer dizer, eu acho que é nesse livro, eu estou aqui pensando se é nesse livro, mas enfim. Mas em uma das leituras, o autor faz uma diferença, eu nunca tinha feito, nunca tinha percebido isso, que a Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes, e o autor faz uma diferenciação entre as duas coisas que eu nunca tinha percebido. No inferno, haverá pessoas no inferno que estarão lá ainda de dentes rilhados contra Cristo, se opondo a Ele pela eternidade, mas vão se opor no inferno. E haverá pessoas que vão cair em si e verem a desgraça que fizeram consigo mesmo pela eternidade, terão a consciência pesada pela eternidade. E é interessante isso, né? Porque a ideia de dentes rilhados, ranger de dentes, é ira, é raiva. Tanto que lá em Estevão, lembram-se lá em Atos, quando Estevão é apedrejado, diz lá que os homens rilhavam os dentes contra ele. Então a ideia de rilhar dentes é uma pessoa que está com raiva do que aconteceu. Então essa ideia, eles estarão com raiva do rei, mas não adianta nada, a raiva deles não pode fazer nada, eles vão padecer a eternidade com raiva, sem poderem mudar aquilo, porque foram derrotados pelo Cristo. E ao mesmo tempo haverá pessoas no inferno que estarão com a consciência pesada, estarão chorando. Então olha a mistura desse ambiente terrível, inimaginável, pessoas com raiva e pessoas com culpa pela eternidade, sendo consumidas ali pela eternidade. Então foi disso que Cristo nos livrou, foi desse inferno terrível. Ele nos livrou, um inferno de raiva e culpa pela eternidade, né? Então essa ideia de gritareis no vosso coração e uivareis pela angústia de espírito, tanto de culpa quanto de raiva. Vamos terminar? Agora o texto faz alusão a outra parte da promessa abraâmica, que é o nome. Olha aí, lembra que a gente viu? Deus prometeu descendência, prometeu terra e prometeu nome. Lá em Gênesis 12:2, olha só, vou abrir aqui para vocês. 12:2 diz assim, olha, Gênesis 12:2 diz assim, ó: de ti farei, Deus falou a Abraão, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o quê? O nome. E aqui em Isaías Deus diz assim: a eles, aos meus eleitos, darei a eles um novo nome. Aqui no final do versículo 15, olha lá, chamará a seus servos, e a seus servos chamará por outro nome. A ideia do início do texto, que fala aqui, versículo 15, fala: deixareis o vosso nome, está falando aos ímpios, deixarei os vossos nomes aos meus eleitos por maldição. A ideia de que os ímpios serão uma memória para os eleitos, de o que acontece com alguém que se desvia de Deus. Deixarei o nome de vocês como maldição ao meu povo. Eles vão se lembrar do nome de vocês como sinônimo de maldição. E é interessante, né? Às vezes a gente vê alguns escândalos na igreja cristã, né? De pessoas que não foram fiéis a Deus e agora estão cobertas de vergonha, né? E quando a gente fala o nome da pessoa, a gente lembra. Deus está querendo nos salvar e nos preservar com isso, sabe? Para nos mostrar o que acontece com pessoas que se desviam do Senhor. Então deixarei aos meus eleitos o vosso nome como maldição, para que eles associem o nome de vocês à maldição, e assim eles sejam abençoados em lembrar o que acontece com alguém quando se afasta de Deus. Mas a meus servos chamará por outro, e a seus servos Deus chamará por outro nome.
Então é interessante, né? A ideia, aí sim, a ideia de bênção de Abraão, a promessa de nome. Eu estava lembrando de João 15, né? Já não vos chamo servos, mas amigos. Mas amigos. É interessante que Deus muda o nome da pessoa, né? Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou o nosso nome, né? E não importa o nome que você tenha, o seu nome, né? Importa o nome que Deus dá a você, né? O nome que Deus dá a você, né? Esse aqui é o nome que importa, né? O nome de justo, o nome de santo, o nome de salvo. Esse é o nome que importa. Não importa eu ser Paulo, importa eu estar em Cristo, né? Eu ser um cristão. Esse é o nome que importa, né? Pouco importa o meu nome, desde que eu esteja em Cristo, né? O nome de Cristo seja colocado em mim, né? E a sua pessoa em mim. Versículo 16 para terminar. Deixa eu ver aqui o horário. Faltam 2 minutinhos. E de sorte que aquele que se abençoar na terra, eu vou só tirar uma aplicação aqui que é muito legal, é muito maravilhosa. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo nome do Deus da verdade se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Aqui é um vislumbre do novo céu e nova terra, né? A Sheiline. Aqui é um vislumbre, a Isabela, do novo céu e nova terra. Porque a ideia é assim: quando alguém abençoar sobre a terra, pelo nome do Deus da verdade se abençoará. E se alguém jurar, é pelo nome do Deus da verdade que se jurará. Ou seja, não haverá mais ninguém buscando deuses da fortuna, deuses do destino, porque os que buscavam foram destruídos. Lembram? A matança, a espada. Então, em toda a terra, quando alguém abençoar alguém, é pelo Deus da verdade que se abençoará. E quando alguém jurar a alguém, é pelo Deus da verdade que se jurará. E aí o que acontece no novo céu e nova terra? São esquecidas as angústias passadas, todo o nosso sofrimento passado. Lembra? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As angústias passadas serão esquecidas, e Deus jamais se lembrará delas. Por quê? Elas não estarão escondidas nos meus olhos, porque o que não existe é excluído. A ideia é que não existe mais angústia, então aquilo foi esquecido aos olhos de Deus. Deus nunca mais virá angústia, porque não existirá mais. Mas eu queria só ressaltar um ponto que eu acho importante, é que aqui Isaías chama Deus de Deus da verdade. É comum no profeta chamar Deus de Deus de Israel, e na Bíblia os profetas se referem a Deus como Deus de Israel. Só que aqui não é Deus de Israel, é Deus da verdade. E por que é isso? Eu termino aqui. Por que é Deus da verdade e não é Deus de Israel? Porque a grande questão aqui é que Deus está fazendo separação no povo de Israel. Deus está condenando os que de Israel se afastaram dele, e Deus está salvando aqueles poucos de Israel que se mantiveram fiel. Então Deus não é bem o Deus de Israel, porque se fosse o Deus de Israel étnico, salvaria todo mundo, só porque todo mundo é de Israel, é israelita. Mas não, Deus não tem compromisso com a etnia, Deus tem compromisso com a verdade, e é pela verdade que ele faz essa divisão. É segundo a verdade que ele divide os homens, tanto os israelitas quanto os gentios. Então é a verdade que não é ser presbiteriano, não é ser batista, não é ser israelita ou gentio que define alguma coisa. O crivo é a verdade, a palavra de Deus, é viver segundo a verdade, pela graça dele. É isso que é o corte que Deus fará. Por isso que ele é chamado aqui Deus da verdade e não Deus de Israel, para deixar bem claro que ele não tem compromisso com Israel étnico, ele não tem compromisso com alguém pertencer a uma denominação, ele tem compromisso com alguém viver na verdade. Aliás, João não diz isso? Filhinhos, não tenho amor maior do que esse, saber que os meus filhos andam na verdade. Por quê? Ele não tem maior prazer do que esse. O apóstolo João não tinha maior prazer do que esse. É isso que vai definir os homens: os que andam na verdade e os que rejeitam a verdade e se rebelam contra ela. Ok? O que nós aprendemos aqui? A gente aprendeu muita coisa, né? Mas eu separei 3 coisas aqui. Primeiro, que Deus cumprirá todas as suas promessas. Devemos viver hoje firmados no que nos prometeu. Ele não esqueceu do que ele prometeu a Abraão. Ele vai nos dar o que ele prometeu a Abraão: uma descendência, um grande povo, que é o povo de Cristo, a igreja. Ele vai dar uma terra, um novo céu e uma nova terra. Ele nos dará um novo nome, nos fará uma nova pessoa. Mudança de nome tem a ver com mudança de caráter. Ele nos tornará santos,
como Ele é. Então Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ok? Custe o que custar. Independente de mim e de você, Ele vai cumprir o que prometeu. Segundo, que são servos de Deus somente os que o têm buscado e obedecido. Tanto que no texto diz: os que me buscam, eu darei isso. Os que me obedecem, eu darei a eles. Os meus servos, servos é o que obedece, né? Os meus servos, darei um novo nome. Então quem são os servos de Deus? Quem é o povo dele? É aquele que obedece. Lembra de Jesus falando? Aqueles que permanecem em mim são os que guardam a minha palavra. Vós permaneceis em mim, se vocês guardam a minha palavra. Se vós guardastes a minha palavra, vocês têm permanecido em mim. Então, permanecer em Cristo, ser de Cristo, é guardar a palavra dele, obedecê-lo. E por fim, o justo e o ímpio terão destinos opostos. Agora, né, parece que é todo mundo igual, né? Agora a gente não. Parece que todo mundo sofre as mesmas coisas, né? Cai a chuva e a tempestade sobre todo mundo. Parece que todo mundo é igual, os crentes e os incrédulos. Mas haverá aquela colheita, lembra? Onde o trigo será separado do joio. Lembra que eu termino com aquela passagem do Evangelho, né? E os apóstolos disseram: Senhor, deixa que arranquemos o joio. Aí Jesus diz: não. Deixe que eles cresçam juntos. Para que no afã, quando o joio cresce, está crescendo, ele parece muito com trigo. Mas quando ele está maduro, ele mostra que é joio. Não façam isso agora, porque vocês podem arrancar com o joio o trigo também. Deixe que cresçam, e virá a colheita. E aí, então tirareis o trigo do meio do joio. E aí agora eu vejo o destino: o trigo será recolhido no meu celeiro, e o joio será queimado. Então o justo e o ímpio agora parecem que, né, estão debaixo da mesma sorte agora. Mas virá o dia em que seus destinos serão extremamente opostos. Irmãos, que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.